imagens, porque a palavra vai ser pregada e eu vou falar também da palavra no meio, mas nós vivenciamos a palavra naqueles dias. E nada melhor para vocês verem o rosto das pessoas, verem o nosso rosto, verem as imagens para entender o que o Senhor fez nesses dias que nós viajamos. A primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês é essa palavra que está no Salmos 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhe mostrará a sua aliança. E eu coloquei esse versículo porque, tanto na preparação da nossa viagem, como durante toda a nossa viagem, o Senhor usou de todos os meios que Ele podia para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo. Para nós podermos entender a vontade do Senhor. E quando estávamos nos preparando para a viagem, logo na primeira reunião, eu acho que nós oficialmente reunimos a equipe, quando eu estava orando eu tive a visão de um carro assim. E o Senhor ministrava no meu coração que nós íamos andar como um carro, Ele estava dirigindo e nós éramos apenas os pneus. E se esses pneus estivessem cheios do Espírito de Deus, nós íamos passar por todos os obstáculos. Engraçado que essa semana, eu ouvindo a palavra de Deus, eu descobri que a palavra espírito, pneu em grego, é a mesma palavra que é pneu em português. E eu fiquei impressionada, como é que Deus, eu nem sabia disso, como é que Deus ministrou exatamente isso no meu coração. Que é o segredo de nós passarmos pelos obstáculos, eram estar cheios. E o Senhor me falava que como um carro precisa de todos os pneus, Ele precisava da equipe completa. Ele falava no meu coração que nesse carro não tinha pneu reserva, que Ele ia usar todos os pneus, Ele ia usar todas nós. E por isso nós entendemos que Deus queria levar 7 pessoas da equipe. Então, o primeiro desafio para chegar a Guiné-Bissau foi justamente chegar lá, irmãos. Deus é tão misericordioso que Ele já nos preparou para isso. Então, Ele nos deu, pelo menos 4 de nós, Ele deu sonhos que mostravam dificuldade de chegar a Guiné-Bissau. Uma sonhou que chegava numa casa e a porta estava cimentada, não tinha como entrar na porta. Mas também depois mostrava, ela se via dentro dessa casa e ela via que tinha uma porta por trás que estava aberta. Eu mesmo sonhei que eu chegava em Guiné-Bissau, só que a porta da casa da missionária no 3º andar e não tinha como chegar, nem tinha escada, nem tinha elevador, nem tinha nada. E eu olhava e falava, como é que eu vou chegar lá em cima? E eu tinha que ir escalando para subir. Então, Chica sonhou que ela ia chegar no avião, entre o avião e o lugar dela tinha um muro, tinha uma cama no meio do caminho, tinha a irmã que atrapalhava. Então nós nos preparamos para saber que iríamos ter dificuldade, mas nós não imaginamos que teríamos tantas, irmãos. Quando nós estivemos aqui naquele dia, nós tínhamos conseguido dinheiro para 7 passagens e nós estávamos muito felizes. Nós nem imaginávamos como nós ainda iríamos ser provada a nossa fé para chegar até a Guiné-Bissau. E o que aconteceu? Nós estamos aqui em Pernambuco, né? Aqui é a África, e naquele dia, no dia da nossa viagem, a nossa situação era o seguinte: no dia seguinte que viemos aqui, tentamos comprar a passagem de Ana. Descobrimos que no nosso voo não tinha mais vaga. E a segunda opção para ir era por um caminho bem diferente. A passagem, em vez de custar R$3.300, custava R$5.000. Portanto, se a gente tinha o dinheiro exato, a gente já não tinha mais o dinheiro da passagem. E ficamos orando, o dia chegando e o dinheiro não vinha. E eu, como líder, então fui orar. E Deus falou assim: assumam a responsabilidade. É muito fácil ficar esperando que o suprimento venha a partir do outro. Eu quero ver sacrifício. Então, nós decidimos que nós íamos pegar o dinheiro das nossas contas, íamos pagar a passagem, íamos confiar que o Senhor ia mandar o dinheiro das contas depois. E foi o que fizemos. Nós falamos: você vai, Diana, porque Deus falou que precisa de 7 pessoas. E aí compramos a passagem dela em outro voo. E Juliana tinha um problema, por causa daquela greve do correio. O passaporte de Juliana ficou preso dentro do correio. Então chegou no dia da viagem, 2 iam de manhã para São Paulo, inclusive Juliana, e ela não tinha o passaporte na mão. E a gente só ia viajar às 11 horas da noite daquele dia. E as outras 5 iam à tarde. E nós falamos assim: vão vocês 2 na frente, nós cremos que o passaporte vai chegar antes da nossa viagem.
Só que o passaporte não chegou. Nós viajamos para São Paulo, encontramos com Juliana em São Paulo e nada do passaporte. E orando, Senhor, o que a gente faz? O Senhor me deu a direção. Compre outra passagem. Cancele essa passagem, se não chegar o passaporte, compre outra para ir junto com Diana, R$5.000. Ou seja, se antes eu faltava um pedaço de uma passagem, agora faltava uma passagem de R$5.000, mais os R$2.000 na outra. E nós falamos, nós vamos comprar crendo que o Senhor é fiel e que o Senhor vai mandar isso. Então nós ficamos lá orando, ninguém disse que tinha uma tonelada de correspondência no correio, ninguém achava o passaporte dela. E Deus levantou o noivo de Juliana e um pastor da minha igreja, eles foram no correio, eles escreveram uma placa no correio, procura-se passaporte. E todas as pessoas ficaram revirando as cartas. Enquanto isso, nós já estávamos embarcando para Guiné-Bissau. Eu deixei os dados do cartão de crédito com Juliana e falei, assim que acharem o passaporte, você compra a sua passagem. E aí o que aconteceu? Nós viajamos, né? Nós, os primeiras 5, fomos para o Togo. Quando a gente chegou no Togo, nós entramos em contato com Juliana. Juliana estava indo para o aeroporto chorando. Pastor, ainda não acharam meu passaporte. Eu falei, não desista. Deus não é Deus de confusão. Você vai, não desista. Aí ela falou que pegou aquela palavra e falou, não vou desistir. Chegou no aeroporto. Foi chegando a hora do voo de Diana, porque elas tinham dormido lá na casa das minhas filhas, porque só era no dia seguinte o voo. E aí, ela não tinha o passaporte. Depois de um pouquinho de tempo, o noivo dela liga e fala, nós achamos o passaporte. Eles pegaram uma pessoa desconhecida aqui em Recife, entregaram o passaporte, falaram, por favor, entregue para minha noiva que está lá em São Paulo esperando para pegar o voo para a África. Essa pessoa, então, uma senhora e um rapaz levaram o passaporte e ela comprou a passagem meia hora antes do voo, mas um voo diferente de Diana. Diana foi antes, porque não deu tempo, e ela esperou umas 3 horas e foi num outro voo pela mesma companhia. Então nós, já essa hora, já tínhamos passado por Costa do Marfim, Guiné-Conakry e chegamos em Guiné-Bissau. E não sabíamos que ela tinha conseguido embarcar, mas não sabíamos o que tinha acontecido, né? E as meninas então esperaram até o final do outro dia e foram pela África do Sul, irmãos. E na África do Sul elas tinham que ficar 12 horas esperando. Então elas pensaram assim, Diana vai, fica esperando lá, quando Juliana chegar, pelo menos elas ficam juntas. Mas, irmãos, como Juliana tinha comprado a passagem meia hora antes, eles acharam que ela era traficante. Quando o avião parou, eles tiraram a Juliana e outros 2 rapazes do voo, que nem os bandidos, tiraram o passaporte de Juliana, colocaram ela numa salinha. Eles só falavam inglês e ela não entendia nenhuma palavra de inglês. E ela não sabia o porquê e ficou lá sentada. E ela não pôde se encontrar com Diana. Diana lá fora chorando. Meu Deus, Juliana não conseguiu embarcar. Ficou 12 horas sozinha e ela 12 horas fechada dentro do aeroporto, lugar lá. E ela falava, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei o que eles falam, eu não tenho o passaporte. Mas ficaram esperando e orando. Mas na hora do embarque, então, eles trouxeram Juliana para aquele lugar, ela se encontrou para Diana e eles foram para o Senegal e depois para Guiné-Bissau. Se ainda não bastasse, Diana tinha, como ela não tinha o dinheiro da passagem aqui, na época de pedir o visto aqui, nós pedimos o visto dela por Guiné-Bissau. Então ela tinha uma cópia do visto. E lá em Guiné-Bissau, o pastor iria levar o visto oficial para poder entrar no país. Só que ele emprestou esse visto para outro pastor no dia que nós chegamos para ele poder receber a equipe. Porque lá, irmãos, o aeroporto é fechado. Só quem entra no aeroporto é quem embarca. Então, quando eles foram nos buscar, tinha uma outra equipe de brasileiros vindo e esse pastor amigo queria entrar no aeroporto. Então ele falou, pega o visto de Diana, porque você pode entrar, depois você me devolve. Só que o pastor esqueceu de devolver. E ele estava 3 horas de Bissau. E aí nós começamos a orar, Deus faça um milagre. Eu não acredito que depois de 2 dias viajando, essas meninas ainda vão chegar aqui e ela vai ficar presa no aeroporto. E enquanto a gente estava orando, o pastor voltou com as 2. As pessoas simplesmente falaram, não precisa do original não. E deixaram ele entrar no país com uma cópia do visto. Então o maior desafio, irmãos, verdadeiramente foi chegar em Guiné-Bissau. O diabo sabia, ele já sabe o que a gente fez nos outros anos. E Deus já tinha dado um sonho assim, onde uma pessoa falava que não queria que a gente entrasse lá.
né? Deus sabia como realmente a gente poderia ser uma bênção para aquele lugar. Então, o que descreve, a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos lá foi ficar alguns dias em Bissau. Nos preparamos para as viagens, levamos muitas doações, irmãos, muito mais do que qualquer ano que nós tínhamos levado. E nós, assim, Deus deu muitas estratégias especiais. E até o último minuto Deus agiu de forma tremenda. A gente mandou uma parte das coisas por ônibus, porque era muito caro, porque a gente ia ter um grande excesso de bagagem. Porque o voo daqui só podia levar 23 quilos, que era nacional, e só a partir de São Paulo que a gente poderia levar 2 bagagens de 32, ou seja, 64 quilos. E no dia a gente ainda tinha excesso de bagagem. E o que aconteceu? Quando nós fomos pagar o excesso de bagagem, deu um problema no sistema da TAM. Em vez de cobrar R$12 o quilo, R$16 o quilo, eles estavam cobrando só 5. E aí, tanto no voo da manhã quanto no voo da noite, o sistema ficou quebrado. E nós pagamos 1/3 do valor que a gente ia pagar. Então, os primeiros dias aqui a gente chegou, a gente está separando os remédios, as meninas separando as bolsas que a gente levou para dar para as crianças, né? E basicamente nos primeiros dias nós fizemos isso, nós somente separamos, nos organizamos, né? Oramos, fomos à igreja, fomos muito bem recebidos pela igreja lá. Os jovens fizeram uma peça para nos receber, que representava a nossa dificuldade de chegar lá. Fizeram uma música onde elas cantavam, dando bem-vindo a cada nome de cada uma, né? E daí nós fechamos tudo para pegar a lancha para poder ir para a ilha. E esse aqui foi na hora que a gente estava pronta para ir, né? Fomos de caminhão, na boleia do caminhão. Tudo era difícil, até para entrar no caminhão para a gente chegar lá. Quando chegou lá de novo, o porto, uma dificuldade para a gente embarcar, a gente parava cada passo, irmãos, que a gente dava. Nós parávamos, nós orávamos, Senhor, libera, e aí depois de muito orar, eles deixaram a gente embarcar e nós embarcamos. Se nós não tivéssemos tido a ajuda da igreja, irmãos, nós não teríamos viajado, porque o mar estava muito bravo esse dia, com muito vento. Se nós não tivéssemos reservado um bom dinheiro, quase R$4.000 para poder pegar a lancha, a gente não teria embarcado, porque com a canoa não teria sido possível com o clima que estava naquele dia. Mas nós fomos com a canoa e nós chegamos no arquipélago. E aqui, olha, é um mapa do arquipélago Bijagô, que é justamente o local onde a gente trabalhou. Aqui é Bissau, que é onde chega o avião, e essas são as ilhas do arquipélago. E nós fomos o segundo desafio foi nos trabalhos no próprio arquipélago, nas várias ilhas que nós fomos levar a palavra de Deus. Esse arquipélago vive um povo que é animista, como eu já falei da outra vez que eu vim aqui, né? São pessoas que acreditam que existe um Deus, mas que esse Deus manda os seus guias para cuidar do povo, que é um Deus que não se relaciona com o povo. E a maneira de relacionamento desses guias, desses espíritos com o povo, eles fazem então ferramentas, ídolos, às vezes é um chifre de boi, às vezes é uma estátua, às vezes é uma panela, às vezes é uma máquina de costura velha, qualquer coisa que eles consagram, e aquele espírito passa a morar naquele lugar, e eles dão alimento, eles adoram aqueles espíritos, e eles acham que se eles não fizerem isso, eles vão morrer. E de tempos em tempos eles fazem alianças de sangue, fazem cerimônias, e dão comida, se cortam e fazem uma série de coisas. Esses espíritos efetivamente dominam esse povo. Então toda essa etnia que vive aqui, que chama a etnia Bijagô, ela vive assim, escravizada pelo medo, escravizada pela essa idolatria, né? Então o que nós fizemos em Huracane, né? Nós trabalhamos com as crianças, com os jovens, com os adultos da igreja, nós auxiliamos as escolas, né? Auxiliamos as mulheres, capacitamos os professores, pregamos muitas vezes lá. Todos os dias de manhã eles têm um culto às 6 horas da manhã, todos os dias. Então a gente acordava lá às 6 horas da manhã, à noite, escuro, né? Nós íamos para a igreja e lá todas nós pudemos pregar. Então tinha um culto de oração, às tardes tinha trabalho com crianças, trabalho com jovem, trabalho com mulher, à noite tinha culto, tá? E nós fazemos também um seminário sobre batalha espiritual, e a palavra que o Senhor nos deu em todo o tempo que a gente estava lá está no Salmo 18:34. Adestra as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.
E nós sentimos uma grande guerra espiritual, mas sabíamos que o nosso Deus é que estava adestrando a nossa mão. Então, a nossa vida, eu brinco com as meninas que eu falo que eu acho que eu orei mais do que eu falei, porque a gente vivia em oração o tempo todo. Era a única forma de a gente conseguir progredir, das coisas começarem a dar certo. Então, foi através da oração. Então, nós saímos aqui de Bissau e pegamos a lancha até Uratane. Esse percurso de barco, num barco comum, que a gente poderia ter sido outra opção, pode demorar até entre 8 e 12 horas, mas nós fizemos em quase 12? Não, em 1h30 de lancha. A lancha assim, batendo muito, a gente se segurando, porque estava muito vento, mas foi uma viagem muito boa, de 1h30, foi uma grande bênção, né? E quando chegamos lá, foi isso que encontramos. As crianças na África são a coisa mais apaixonante do mundo, onde a gente anda, você anda com 10, 20, 30 crianças ao seu redor. Nós somos extremamente bem recebidas lá, nos cercaram. É muito bom quando você volta a uma comunidade, né? E você sabe, você está orando por ela, as pessoas estão lhe esperando. Nós já fomos no ano passado lá. Então fomos muito bem recebidas. Aqui é a igreja e a missão ficava do lado de cá. E esse é o poço que abastecia a casa. E nós passamos todos esses dias entre este lugar e indo para as aldeias também, para as outras aldeias, vendo as mulheres carregarem essa água. Crianças pequenas, irmãos, indo lá no poço e carregar a água. E muitas coisas que a gente ouve na palavra de Deus, como limpar os pés da terra, como pegar água no poço. Coisas que a gente não tem às vezes como se apropriar, porque não vive isso. Nós pudemos entender bem o que acontece isso. Então, as pessoas, nós somos para servir. E o versículo que Deus me deu é aquele que fala que quando foi que derem alimento àquele que tem fome, derem bebida àquele que tem sede, quando cuidar dos pequeninos, quando vestir, assim estão fazendo a mim. E foi isso que a gente vai fazer, servir em toda oportunidade que a gente tinha. Só que Deus nos surpreendeu, porque nós também fomos servidos lá. As pessoas tinham um carinho, um zelo, o pouco que elas tinham, irmãos, elas davam pra gente. Elas chegavam com presentes como 2 ovos, como uma galinha, como um cacho de banana, coisas que para eles são muito preciosas, muito caras, coisas que eles não têm o dia todo. Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas dessa ilha comem uma vez por dia. Come arroz, come muito arroz, mas é uma vez por dia. E às vezes come alguma carne, às vezes come ostra junto, às vezes muito em festa, mata uma galinha. Ninguém come lá galinha todo dia como a gente. E eles pegavam do que eles tinham e presenteavam a gente. Uma das formas de pregar o evangelho lá não é só falando a palavra de Deus, mas estando próximo com as pessoas. E uma estratégia que a gente já tinha usado ano passado para se aproximar das crianças foi simplesmente ir tomar banho. Lá o mar é um lugar de trabalho, então nenhum adulto entra no mar para brincar. Então eles acham muito estranhos quando a gente, adulto, entra no mar. E no início eles têm medo da gente. Eles chamam branco. É como se a gente fosse um fantasma. Então tem crianças inclusive que tremem do nosso lado, pensam mesmo que a gente é um ser extraterrestre. E com essa estratégia da gente está simplesmente entrar no mar. Irmãos, depois de um tempo, quando a gente viu, tinha uma multidão de crianças ao nosso lado. E a gente pôde convidá-los para ir na igreja, convidá-los para estar brincando. A gente sabia o nome deles, eles sabiam o nome da gente, gritavam pela aldeia quando a gente andava, o nome de cada uma delas. Então, é só pelo rosto deles a gente já pode perceber, né, como Deus age nas pequenas coisas, não só nas grandes coisas. Nós também nós somos desafiados no ano passado. Eu já treino esses professores há 2 anos. Há 2 anos atrás eles foram para Bissau e receberam um treinamento de 1 semana comigo. E há 2 anos atrás eu tinha prometido que eu ia na ilha. E aí no ano passado eu consegui cumprir essa promessa. Eu fui na ilha e dei treinamento lá. E no ano passado eles tinham desafiado a gente. Eu falei, o que vocês querem agora? Eles falaram, o sonho da gente é ter computadores aqui. Eu falei, tá bom, vocês não têm luz, né? Então vocês arranjem o gerador, que eu arranjo os computadores.
E eu prometi que eu iria levar 4 laptops. Mas eu não sei, como eu falei, Senhor, eu saí de lá e falei, eu sou muito ousada mesmo. Como é que eu vou arrumar 4 laptops para levar? Não só nós levamos os computadores, mas levamos muitos livros, irmãos, muitos. Então aqui nós estamos entregando os livros para eles. Aqui são os computadores que nós levamos. E aqui nós orando, agradecendo a Deus. Nós sabemos que as coisas mais especiais que Deus fez, nós não temos fotos, porque fomos coisas feitas no reino do Espírito. Mas Deus é aquele que não se preocupa só com o nosso espírito. Ele também se preocupa com a nossa alma, Ele também se preocupa com o nosso corpo, Ele também se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa educação. Então, cada vez que nós íamos em cada lugar, nós deixávamos bem claro que aquilo era apenas expressão do amor de Deus para com aquelas pessoas. Que aquilo não tinha nada a ver com a gente. Que a gente efetivamente não tinha dinheiro. A gente nem dinheiro para dar lá a gente tinha. Mas que Deus tinha enviado a gente por amor a eles. Porque Deus ama aquele povo. Então essa era uma das formas de pregar o Evangelho. E a gente não só deu os computadores, mas também a gente deu um treinamento, né? Nós fizemos uma capacitação, ensinamos eles a mexerem nos programas, fizemos as coisas que eles precisariam fazer enquanto professores, né? Isso também é uma forma de demonstrar carinho. Um dos momentos mais importantes, mais emocionantes, isso aqui chama bolanha, que é o lugar onde eles plantam. As mulheres pegam água do poço e levam no regador, irmãos, e que plantam cebola, áreas muito grandes, somente na machadinha desse tamanho e no regador. E no ano passado, quando nós fomos fazer uma visita nessa bolanha, a irmã Mariana falou assim: olha, vocês querem dar alguma coisa? Tragam sementes. A gente antigamente tinha um grupo que trazia semente, mas agora ninguém tem. O pessoal vem aqui uma vez, promete e nunca mais volta. E a gente falou: pois nós vamos voltar. E nós não vamos esquecer de você, e nós vamos trazer a semente. E, irmãos, é muito lindo ver como Deus é fiel e como as pessoas são surpreendidas com a fidelidade de Deus. Então nós voltamos lá nesse ano. E essa é Mariana. A alegria dela quando ela nos viu, irmãos. Quando a gente levou aquela lata com 1000 sementes. Quando ela viu que a gente com 10 mil sementes e outras sementes de outras coisas além da cebola que ela tinha pedido. E eles que não conhecem a Deus ficam impactados. Então nós nos alegramos muito, muito, muito. Pudemos falar da palavra de Deus. Através desse gesto nós pudemos convidá-los para o culto, né? Então pessoas que não iriam para o culto, então foram por causa disso. E aqui eles oraram conosco, né? Eu pedi para Abdu, que é da família deles, inclusive. Ele era um feiticeiro que se converteu no meio da cerimônia do fanado. Foi no dia que esse pastor chegou na ilha, ele estava lá na cerimônia do fanado como feiticeiro, ouviu dizer que alguém estava falando de esperança, saiu de onde ele estava e foi lá falar com o pastor. Depois de 3 dias ele se converteu e nunca mais voltou, ficou firme no Evangelho. E essa ilha tem muitos adultos convertidos, porque todas as pessoas pensaram que ele ia morrer por causa disso, por causa da sua decisão. Mas ele não morreu, ele está vivo para a honra e glória do Senhor. Então ele nos acompanhou, ele orou, e essas pessoas que não conhecem a Deus oraram também agradecendo a Deus pela sua provisão. Aí as meninas trabalhavam com as crianças aqui, elas na igreja, e essa aqui são as casas deles. Na verdade, nas ilhas é menos chocante ir na ilha do que em Bissau. Em Bissau tem muita pobreza e muito desnível, né? Tem os políticos que têm casas, palácios, irmãos, com 5 antenas parabólicas, enquanto a maioria da cidade é quase um favelão, né? E não tem luz, quer dizer. Agora aqui na ilha é tudo igual. Do rei da ilha, do prefeito, ou de qualquer pessoa, eles vivem sempre nessa casa. Sempre tem criança rindo. Apesar da pobreza, as pessoas são delicadas conosco, as pessoas são educadas com a gente, as pessoas não reclamam da vida, as pessoas louvam a Deus de uma maneira que nos constrange. Então nós pregamos aí dentro, né? Pena que foi à noite, não tem fotos, mas que foi muito especial também, com a luz de um candeeiro pequenininho, e nós pregamos o Evangelho lá dentro também para essas pessoas que não vão na igreja. Uma outra coisa que aconteceu, extremamente importante: nessa ilha, até essa viagem, não existia ninguém casado, nem no papel, nem na igreja.
E é um trabalho de conscientização da igreja, essa necessidade de estar de acordo com a vontade de Deus. E foi uma grande luta espiritual para isso, porque havendo um casamento pela primeira vez na história da ilha, todas as outras aldeias da ilha foram ao casamento. Portanto, aquela igreja que só alcança 2 ou 3 aldeias que estão próximas, nesse dia do casamento, todas as pessoas entraram. Tinham muitos feiticeiros, muitas pessoas. Então nós sentimos uma grande batalha espiritual, grande a ponto que muitos de nós passamos mal durante o culto. Quando tivemos que sair do culto, tivemos que orar, repreendendo, que era um sentia dor na boca, outro sentia enjoo, por causa da opressão. E aqui é o dia do casamento. Uma das coisas que eu achei mais bonita é que quando a noiva e o noivo saem, um de cada canto, eles vão colocando esses panos, que são panos que eles vestem como saias. Então as mulheres levam esses panos, são panos muito caros, e eles vão colocando no chão à medida que o noivo e a noiva vão andando, como se fosse o nosso tapete vermelho. Só que na medida eles colocam uns 4, 5, quando ele vai para frente, eles pegam de trás e vai fazendo aquele cortejo muito bonito. E nós participamos em tudo. Nós servimos enfeitando a igreja, nós servimos ajudando a noiva a se arrumar, nós servimos dando as alianças, nós servimos filmando, nós servimos fotografando, nós servimos tocando violão, ou seja, nós estivemos em tudo para servi-los nesse momento tão importante. E aqui é o noivo e a noiva, ele é um obreiro que tem sido muito fiel a Deus, numa ilha onde não tem nada. Ele começou uma obra e até o milagre da aliança entrar no dedo dele, porque a aliança, eu levei a aliança, mas a aliança ficou presa, não entrava, e eu falei, Senhor, por favor, eu não acredito. E a missionária falou assim, você pode deixar que essa aliança vai entrar, nem que ele corte o dedo. E ele ficou o casamento todo, e agora que ele está com esse rosto bem feliz, é porque a hora que ele conseguiu botar a aliança. Então assim, tudo foi feito realmente para a honra e glória do Senhor. E essa mulher, a história dela é muito interessante, ela chama Mamãe. Essa mulher orou, ela se converteu em uma ilha, na primeira ilha onde chegou o Evangelho, há muitos anos atrás, acho que há uns 40 anos atrás. E quando ela se casou, ela foi para a ilha de Huracane, não existia nenhuma igreja, nem ninguém que pregasse o Evangelho. Ela orou por 20 anos a Deus, pedindo que Deus enviasse um pastor para pregar o Evangelho nesse lugar. E aí, quando eles chegaram, ela é uma das poucas adultos lá, a expectativa de vida é 45 anos na Guiné-Bissau. Então, existem muito poucas pessoas da idade dela. E lá as pessoas mais velhas são extremamente honradas. E por causa dessa história, ela é um baluarte na igreja. E o que aconteceu, irmãos? Um dia antes do casamento, alguém chegou e jogou um feitiço nos pés dela, na casa dela. Ela não contou nada para ninguém. Ela disse que viu a pessoa jogou no pé dela mesmo. Ela viu que era um feitiço, ela entrou em casa, se ajoelhou, repreendeu e pediu para Deus cobrir ela com o sangue dela e ficou orando muito tempo e não falou nada para ninguém. No outro dia foi o casamento. Diz que esse homem foi lá cumprimentar ela, como se fosse assim, ver se ela estava viva ainda, né? E ela cumprimentou, falou que estava bem e ele saiu. Mas no dia seguinte, durante o culto, no domingo, ela se sentiu mal no meio do culto, irmãos. Quando a gente saiu do culto e chegou na missão, eles encontraram ela caída no chão. E quando eu cheguei, ela estava na cama e ela tinha uma bola aqui, no abdômen. Desse tamanho, do tamanho de uma laranja. E ela urrava de dor. Nós estávamos lá, irmãos. A lancha tinha deixado a gente e tinha ido embora. Não tem médico e também não tinha remédio. Não tinha ninguém lá da área de saúde. Mas quando antes de sair, meu pastor tinha me dado uma palavra sobre não desistir de orar por cura. E tinha me dito, Deus ainda cura, lembre dessa palavra. Então quando eu vi aquela cena, eu falei, Deus ainda cura, vamos orar. E nós oramos, irmãos, 1h30, mais ou menos. Metade da equipe ficou com ela lá orando com os outros missionários, e metade da equipe tinha ido em outra aldeia pregar. E quando a gente estava orando, daqui a pouco Deus começou a ministrar sobre o vento do Espírito, que o vento do Espírito estava passando naquele quarto, estava curando ela. E depois de 1h30 ela falou, eu estou bem, vocês podem ir. Quando as irmãs chegaram, elas falaram, Miriam, aconteceu uma coisa muito estranha. Nós estávamos vindo, passou um vento gelado entre a gente. Nós nunca vimos um vento gelado aqui na África.
E nós falamos, foi o vento do Espírito, passou lá, passou aqui. Irmãos, ela ficou curada, curada. Essa bola sumiu, ela não teve nada. Isso foi na primeira semana da nossa viagem, segunda semana da nossa viagem, até o último dia. Ela estava lá na igreja, firme, honrando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Então, depois dessas experiências, nós saímos daqui de Huracane e fomos para Eguba, que é uma ilha bem pertinho. E lá já foi um barco bem diferente, foi uma canoazinha mesmo, mas como era perto e graças a Deus não tinha vento nesse dia, nós não tivemos problema nenhum. Chegamos na ilha, gente. Essa ilha, no ano passado, era uma ilha que não tinha nenhuma escola. Ninguém nunca tinha ido na escola. E nós tínhamos levado livros para todo o primário. Então, quando nós olhamos aqueles livros lá, falamos, vamos enfrentar um desafio, né? Eu com a equipe, com a missionária do ano passado, vamos colocar uma escola em Eguba, porque não tem nenhuma. E a gente falou, vamos. Aí cada um falou, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto, a gente vai orar e nós vamos levantar uma escola. E nós fomos lá em Eguba no ano passado, e não tinha nem o terreno. Fomos pedir um terreno para levantar essa escola, irmãos. E nós pegamos a terra e oramos, profetizamos que nós queríamos que Deus ia mandar os recursos para uma escola. E essa é a escola, irmão. Hoje tem 60 crianças nessa escola que nós ajudamos a construir. Ainda é uma escola muito carente. Olha só a mesa do professor. Essas cadeiras, irmãos, que estão aqui, as crianças levam de casa, porque também não tem cadeira. Mas elas estão estudando. E eu acho que foi uma das coisas mais marcantes que a gente viveu lá. Quando a gente chegou na porta dessa escola, irmãos, as crianças viram as bolsinhas coloridas que a gente tinha. Elas acho que nunca ganharam essa ilha. Ninguém vai. É uma ilha das mais assim, isoladas que tem no arquipélago. Elas pulavam dessa altura. Elas começaram a gritar de alegria, pular. E nós ficamos assim, meu Deus, estamos em tudo isso por causa da gente. E aí quando a gente entrou, nós levamos então uma bolsinha para cada criança, que tinha um caderno, que tinha uma toalhinha, que tinha canetas, né, que tinha as coisas para a escola. E olha a carinha das crianças, né, receberam isso assim. E sempre a gente falando isso, é o amor de Deus. Deus não esquece aquela ilha, irmãos, lá que ninguém se lembra, nem o próprio país se lembra daquele povo que vive lá. Mas Deus não se esquece daquele povo, né? E aqui nós vimos essas duas, né? Existem duas classes, como nunca ninguém estudou, todos estão no primeiro ano mesmo, aqueles jovens, adolescentes, porque ninguém sabe escrever ainda lá. Essa aqui é a merendeira, irmãos. A merenda é feita numa casa de palha, né? E essa é a merendeira preparando a merenda. Muitos só comem porque vão à escola, né? E tudo isso é um desafio suprir, né? Tudo isso. E esse aqui, sempre que nós entregávamos, nós orávamos antes, durante e depois. E essa foto foi tirada desse menininho que está aprendendo a palavra de Deus porque está na escola, né? Porque essa é a oportunidade. Muitas vezes os pais não vão levar na igreja, mas levam na escola, e lá ele está sendo ministrado quanto à palavra de Deus. Agora nós temos um desafio. Como nós investimos na escola que está aqui, tá vendo? E tem o teto de zinco, a igreja caiu, irmãos. Porque lá tem um período de junho até agosto, setembro, onde as chuvas são torrenciais. É incrível que as aldeias onde o diabo domina, os tetos não caem. Mas as igrejas e as missões, todas, se não tiverem zinco, o teto é levado nesse período. E o teto foi levado, aqui um pedaço, e a parede caiu. E, portanto, agora a igreja não está podendo ser usada. Ou seja, a igreja está sendo, os cultos estão sendo feitos na escola. E nós voltamos, assim, com o desafio de efetivamente ajudar colocar o teto de zinco na igreja, para que o nome do Senhor seja honrado dentro do templo e que não tenha sido usar a escola. É uma coisa muito ruim eles entenderem que a escola é mais importante do que o templo do Senhor, né? O Senhor é mais importante, foi Ele que deu a escola, e portanto a casa dele deve estar erguida também. Então nós voltamos com esse desafio de ajudar para que a igreja possa ser usada novamente. Oramos lá novamente, e esse aqui foi a nossa saída. Todos os lugares que nós íamos, irmãos, era assim que nós éramos recebidos e despedidos, com alegria, com amor, coisas que constrangiam o nosso coração, né?
coisas que nós não temos nem o que falar. Bom, depois eu acho que essa foto aqui anterior, nós voltamos depois que nós passamos, como não tem onde dormir lá em Iguba, nós voltamos então no mesmo dia para Uracane, e aí ficamos esperando o dia de ir embora. No dia de ir embora, nós íamos de barco, de canoa, para outra ilha. E aí em canoa, o tempo tem que estar pelo menos razoável. E eu já tive a experiência de quase ir a pique, quase afundar numa das canoas dessa, então, os missionários lá também. Então nós acabamos não viajando no dia previsto, porque estava muito vento. E nesse dia que nós não viajamos, então nós ficamos na frente da missão, tocando violão para passar o tempo, esperar o tempo do tempo ficar bom. Quando a gente olhou, tinha mais de 30 crianças na frente, do nosso lado. Isso virou um culto, que eles estão aqui perto da gente. Nossa, foi um dos dias mais especiais. Foi o dia que a gente ficou esperando viajar, no fim não viajou, só viajou no outro dia à tarde, quando o mar melhorou um pouquinho. Então nós saímos daqui de Uracane e viajamos até Caravelas, que é a última ilha do arquipélago. Daqui para cá já sai da plataforma continental, então as pessoas têm muito medo de ir para cá. Aqui já é mar, mas é um mar, só que não tem a violência do mar que é fora da plataforma continental. Então, essas ilhas mais distantes são as ilhas mais abandonadas, porque existem muitos naufrágios lá, porque as embarcações são ruins. Então, as pessoas não vão. E lá em Caravelas, eu já fui, exatamente essa ilha que está aqui, eu já fui a ilha que eu fui desde a primeira vez, há 6 anos atrás. Foi o lugar onde Deus falou no meu coração, colocou amor por esse povo. Então, eu já conheço e ajudo a escola por muitos anos. Então, quando a gente chegou, todas as pessoas vieram nos receber na praia, como sempre fazem. Para vocês terem uma ideia, aqui está o barco. Ó. Nós tivemos que andar tudo isso na lama. A gente não tem porto nessas ilhas, a gente sempre desce com a água. Ou aqui perto do quadril, ou um pouquinho mais na cintura, ou no meio da coxa, e vamos andando até a praia. Então, nós chegamos lá. E quando nós chegamos na missão, irmãos, nós fomos impactados que eles tinham colocado esse cartaz imenso no meio da sala. A casa estava toda já arrumada, toda, com mosquiteiro, com tudo esperando a gente, com tudo assim perfeito esperando a gente, né? E as pessoas estavam muito felizes lá. E aí nós trabalhamos, algumas pessoas trabalham, a gente sempre dividia equipe para otimizar, uns trabalharam com as crianças. Vocês podem ver que a estrutura da escola aí já é bem melhor, né? Uma escola onde a gente já ajuda há 6 anos, nós fazemos os planos para essa escola, uma escola que se tornou uma escola muito boa na Guiné. E esses aqui eu não mostro os adolescentes, mas elas estão ensinando uma peça evangelística para os adolescentes na escola. Então, não teve aula nesses dias, e eles liberaram os dias que a gente estava lá justamente para pregar o evangelho dentro da classe, para não perder a oportunidade de estar com eles. Nós também tivemos um grande sinal de Deus. Quando estávamos aqui no Brasil, na verdade, quando eu fui a primeira vez para essa ilha, eu soube que a ilha que era na frente dela não tinha trabalho evangélico. E eu soube que esse povo, quando ia lá para Caravelas, falava assim, porque Deus só gosta de Caravelas. Porque Deus não manda ninguém para falar do amor dele para a gente. E isso se passou por todos esses anos. E esse ano, antes de ir, eu falei, Senhor, será que até hoje naquela ilha que é na frente de Caravelas não tem ninguém? Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que a gente coloque uma missão lá, eu quero nesse ano botar os pés em Carás. E eu sempre essa missionária pega a gente na canoa dela. E a gente sempre fala de Carás. E ela nunca falou, eu vou te levar lá. Mas como Deus é fiel e como Ele escuta as nossas orações, quando eu falei, ela falou, quando eu falei, poxa, Carás ainda não tem trabalho? Ela falou, não, Mina, Deus ainda não enviou ninguém. Eu falei, nós estamos orando por isso. Ela falou, você quer ir lá? Eu vou ver se a gasolina tá. Foi lá, falou com o marinheiro, falou, a gente vai em tal dia. E nós fomos a Carás, irmãos. Então, Carás fica bem na frente de Caravelas, é um percurso pequeno. Isso aqui é a gente saindo para pegar o barco, para ir para Carás. E aqui a gente chegando em Carás, irmãos. E todas nós nos apaixonamos por essa ilha. Eu já viajei, acho que eu conheço 6 ilhas lá, mas nenhuma é tão bonita quanto essa. A gente falou, nossa, é por isso que é mais bonita. Então, chegamos lá,
Essa foi o lugar onde nos recebeu e nós falamos que queríamos falar com a liderança. Nós fomos lá para sondar, para saber assim, se a gente quiser vir para cá, vocês querem a gente? Se a gente quiser montar uma igreja, quiser pregar o evangelho aqui, vocês aceitam? Então, lá é tudo muito cheio de protocolo. Então, nós chamamos aquele que é o prefeito, né, daquela ilha, e o diretor da escola, e tivemos uma reunião com eles. Lá o prefeito chama comitê. E aqui é a escola, é uma escola muito bem formada, foi uma ONG italiana que construiu, só que ele manteve até esse ano, e agora não vai mais ajudar financeiramente. E tinham 2 classes, irmãos, e um professor. O professor ia para uma, dava alguma coisa, depois ia para outra e dava para outra. 50 crianças em cada classe e um professor para dar aula para as 2. E aí, acabaram as aulas. Enquanto a gente estava esperando, quando a gente olhou aqui, já é chique, já estava cercada de crianças cantando. E o que aconteceu? Enquanto eu me reunia com os líderes, irmãos, as meninas fizeram um culto lá na aldeia, com muitas crianças, falaram da palavra, cantaram louvores a Deus, e foi muito bom. E esse aqui é o prefeito da aldeia, da ilha. Esse aqui chama Papo Seco, é o diretor da escola, e essa é a missionária Socorro que foi com a gente. Ela foi como embaixo, levando a gente, testificando do trabalho que nós temos feito. E a resposta deles foi, não, nós queremos, pode vir que nós queremos vocês, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E aí, enquanto estávamos conversando, eu descobri que existia um pastor que estava começando tinha a intenção de colocar um trabalho lá, já tinha um terreno que estava limpo. E eu soube que esse pastor é da Costa do Marfim. E eu falei, Senhor, eu gosto muito disso, porque trabalhar em parceria é muito melhor que trabalhar sozinho. Então eu falei, Senhor, eu quero colocar outro sinal. Se o Senhor quer que nós realmente estejamos aqui com uma missão, eu quero encontrar esse pastor, eu quero ter as melhores referências desse pastor, eu quero falar tudo que está no meu coração e ouvir dele, que realmente isso é da vontade de Deus. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Só que a gente indo embora, feliz, né, depois de ter, assim, nós vimos o trabalhar de Deus. E aqui eu coloquei essa série de fotos, irmãos, porque isso mostra como foi a nossa equipe nesses dias. Deus só não trabalhou fora. Eu sempre falei desde o início que se nós não soubéssemos nos servir, nós não poderíamos servir ninguém. Se nós não soubéssemos nos amar, nós não amaríamos ninguém. E o que foi, apesar, lógico que teve momentos de dificuldade, porque nós vivíamos lugares apertados, nós éramos visitados por muitos animais, ratos, morcegos, nossas coisas eram muito perto uma da outra, ninguém sabia onde estava a sua blusa, o seu vestido, quando via estava na mala da outra. Então assim, era um Big Brother na África. Mas o que foi a tônica da nossa equipe foi essa alegria e foi essa união. E a nossa decisão de cada uma de amar e de dar suporte uma para a outra. Então, quando uma fraquejava, nós íamos lá, nós orávamos, nós conversávamos. Se alguém tinha dificuldade com alguém, elas só conversavam comigo. E nunca elas falavam entre elas conversavam comigo, a gente orava, a gente trabalhava. E graças a Deus, nós não tivemos nenhuma dificuldade com a equipe. E isso eu creio que foi um dos grandes motivos também do sucesso da nossa missão. Quando nós voltamos para Caravelas, então, nós encontramos isso, irmãos. Eles fecharam a escola e fizeram essa homenagem para a gente. Eles lá declamaram poesias para o Senhor. Cada pessoa aqui, são todos os líderes de Caravelas, nos colocaram aqui num palanque. Irmãos, eu nunca poderia imaginar que um dia eu ia viver isso. E aí, eles nos presentearam. Eu recebi, em nome da equipe, 3 presentes. Um de cada líder da ilha. Um do prefeito, um do pastor da igreja e um do diretor da escola. Todos expressando o reconhecimento do trabalho que nós temos feito lá. Na verdade, o trabalho que o Senhor faz lá. Nós ficamos aí com vergonha, nós ficamos constrangidos, porque nós sabemos que nós não fazemos nada. Quem faz tudo é o Senhor. Mas nós entendemos que nessa viagem é como se o Senhor tivesse efetivamente fechado uma etapa e falado, agora eu vou começar outra. E nós entendemos todas essas expressões de carinho que eu não tive dessa maneira nos outros anos que eu fui, como o Senhor efetivamente fechando um projeto e começando um outro desafio ainda maior. Então nós saímos de Caravelas e fomos agora para Bubaque.
E lá também nós participamos. Nós ficamos poucos dias, mas era tanto trabalho que parece que nós ficamos um ano lá, de tanto que fizemos. Nós participamos das conferências de mulheres, pregamos, fizemos trabalhos lá com elas, pregamos na igreja à noite e fizemos também um treinamento com mulheres. E aí viajamos agora para essa ilha que é bem distante e que essa ilha aí foi de um barco de madeira, uma viagem bem mais longa, nós demoramos 6, 7, quantas horas? 5 horas? Acho que 5 horas, né? E em um barco, e é nesse barquinho aqui que vocês estão vendo, e esse aqui é o nosso Beni, rato, né? Chama de guindô lá. Eu queria ter experimentado, mas nunca tinha tido oportunidade. Mas é muito bom, viu, gente? É muito gostoso. Você pode ver que todo mundo aqui está feliz, né? Nós saímos lá, comemos o ratinho ensopado no barco, né? O barco não é nem um pouco confortável, mas foi preparado pela missionária, com toda a higiene, com tudo que tem direito, sem pelo, sem nada. E nós chegamos então em Bubaque assim. E lá nós servimos arrumando o templo, nós servíamos fazendo tudo que tinha para fazer, irmãos, qualquer coisa, né? Seja pregar, seja decorar o templo, seja cantar, tudo nós fazemos para servir. Esse aqui é a conferência de mulheres, onde nós pregamos e depois nós fizemos uma gincana com elas. Tinha visitantes que gostaram muito, que falaram que ia voltar. À noite o culto estava absolutamente lotado. À tarde nós ficamos com as mulheres, nós ensinamos umas músicas para elas, e elas ensinaram uma música numa língua que não é o crioulo que a gente aprendeu, mas uma língua que chama balanta, que, só para vocês terem uma ideia, esperança nessa língua é Kabinaninglo. Todas as palavras são completamente diferentes, é um monte de consoante com duas vogais. Então, elas ensinaram essa música para a gente. Foi um momento muito bom de comunhão, né, daquela igreja que está começando a nascer naquele lugar e da gente. Aqui à noite, elas cantaram junto com a gente uma música, aquela música que nós cantamos aqui, né, General é Cristo, em crioulo, nós ensinamos para elas cantaram com a gente lá no culto. E aí no dia seguinte, que era o dia que a gente ia embora, a Chica então ensinou a fazer umas florzinhas para que elas trabalhassem com trabalhos manuais, nós ajudamos. E aqui são essas florzinhas que todas fizeram, né, e que elas vão usar isso também para conseguir um pouco de dinheiro para a manutenção da obra do Senhor. Elas estão querendo, o desafio delas era vir uma pequena equipe para o Brasil. Nós falamos, vamos vendendo as coisas, porque a gente fez isso, né, vocês também podem. E para nossa surpresa, irmãos, isso aqui foi a nossa comitiva. No dia de ir para o porto, elas foram lá e eles foram cantando da casa da missão até o porto com a gente, louvando a Deus, com os atabaques, cantando. 20 minutos, irmãos, a gente andando. Essas saias bijagô são típicas de lá, que eles usam, essas sainhas de palha, e elas iam dançando e louvando, e a gente no meio, né? E todo mundo assim, eles iam a todos os hinos de louvor a Deus. Como não vai ter som, né? Então eu vou passar essa, porque era o filminho delas com a gente. E não... Tá certo? Bom, irmãos, essa parte foi a parte mais difícil da viagem. Não, mas é que ele vai aparecer, não vai? Nós geralmente, esse lugar, essa ilha de Bubaque, é uma ilha, é a única que tem hotéis, é a única ilha que é um pouco desenvolvida. E tem um barco que é como se fosse uma balsa. Porém, esse barco tinha demorado 14 horas para ir de Bissau até Bubaque no dia anterior. Então os missionários falaram, não corram esse risco, vocês vão morrer de ficar, porque vocês já vem viajando tanto tempo, peguem a canoa não é tão ruim. E a gente, nós acreditamos, e eu vou dizer, essa foi a parte mais difícil, essa foi a canoa. Vocês podem ver que tem todo mundo sentado ao redor da canoa, não tem onde se encostar, né? Tem galinha, aqui tem na minha frente, assim, tem um buraco cheio de água, você não tinha onde botar o pé. E tinha que ficar nessa posição, foram 3 horas e meia de viagem, irmãos. Num lugar que você não tinha como se mexer, eu nunca vi nada tão horrível.
E assim, isso porque o mar estava um lago. Você imagine se a gente tivesse pegado uma tempestade numa coisa onde você não tem onde se segurar, não tem onde se mexer. Então, essa foi a pior experiência da gente. A gente ainda estava rindo aqui, porque era no começo. A gente não sabia o que a gente ainda ia enfrentar nessa viagem, né? A gente estava achando tudo muito maravilhoso, porque a gente tinha acabado de sentar, mas depois de 3 horas, a gente, Senhor, o que é isso? A gente já estava querendo pular na água. Porco, galinha, peixe, com tudo que tinha direito e mais um pouco, né? E quando chegou lá em